Salve galera, eu sou o Rui Santos e você está acompanhando o podcast BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasy futebol no Brasil. E se você já acompanhou os destaques da semana 9 com os Caios, né, o Caio Ribeiro, o nosso Caio Ribeiro presidente, e o Caio César do Kickoff Brasil, chegou a hora de conferir as apostas da semana 10. E tem convidado especial essa semana. Fica ligado aí que você vai curtir. E vamos para cima, galera. São as nossas apostas da semana 10 e eu tenho o orgulho de trazer novamente para o nosso programa o nosso parceiraço, esse gênio de fantasy futebol no Brasil, muito experiente, cara sensacional, o nosso querido Arthur Murta. E aí, Murta, tudo bom com você, meu velho? Um abraço. Fala, boa noite, meu grande amigo Rui. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo aí do horário do pessoal que estiver ouvindo também. Queria agradecer, antes de mais nada, os elogios, né? Uma honra, fico lisonjeado aqui. E dizer que uma honra maior ainda é ser convidado mais uma vez para participar desse podcast aqui com um grande amigo, que além de um grande amigo, é um grande estudioso, entusiasta e pesquisador aí de fantasy futebol. Então é sempre um prazer e bora lá, vamos para cima. Toda a rasgação de seda é pouco e a gente agradece bastante. Rapaz, semana 10, essa aqui vai ser difícil da gente arrumar nossas buys, porque são 6 times de buy e não são quaisquer times. Tem bons e tem ruins, né? Tem o Broncos, tem o Texans, o Jaguars, o New England Patriots, o Philadelphia Eagles e o Washington Redskins. Pois é, e mesmo o time ruim sempre tem umas contribuições, né? Você vê aí, talvez o time pior ranqueado nessa lista aí é o Redskins, que ainda tem o Adrian Peterson tem salvado os times aí em algumas ligas mais profundas. O McLaurin também já contribuiu bastante essa temporada, né? Embora não venha numa sequência muito boa. Então, assim, é desfalque para mais de metro, né, Rui? A gente vai ter que se desdobrar aí para escalar os times essa semana. Pois é, para mais de quilômetro. Então, tudo que a gente falar aqui vai ser importante para os times que estão sobrando e, claro, para aqueles que estão voltando de bye, para quem estava esperando para colocar seu Cooper Cup para jogar e tantos outros, né? Ficar com o cu perfeito, né? Aquela boa e velha história, piadola. Pessoal que gosta de uma caminhada, né? A gente vai chegar no Minnesota Vikings e vai ter mais disso aí também. A nossa brincadeira aqui para as apostas da semana começa no Thursday Night Football, jogo de divisão entre o Los Angeles Chargers, que estão 4-5 na temporada, enfrentando o Oakland Raiders, lá em Oakland, que são 4-4. O que é que você acha desse jogo aí, Mota? Olha, eu acho que a defesa dos dois times, quer dizer, a defesa do Raiders é mais esburacada ainda, especialmente no jogo aéreo, né? Então, assim, eu acho que é um bom jogo para apostar nas armas do Chargers, né? Cada um no seu quilate ali, né? Tanto o Keenan Allen ou o Hunter Henry, que são boas opções para suas posições, sempre são. Mas eu acho que até o Mike Williams começa a entrar no radar, né? Tem feito uma boa sequência de jogos. E os running backs do Chargers que também trabalham no jogo aéreo, né? Eu acho que também vão ter espaço aí nessa brincadeira. E já no lado do Raiders, eu acho que é um bom jogo pro Josh Jacobs, né? Porque a defesa do Chargers é bem molinha ali contra a corrida. Mas dá pra gente ir no nosso suspeito usual, né? O Darren Waller aí, que é um tight end que tá ajudando muita gente essa temporada, né, Roy? E é importante enfatizar o Josh Jacobs como um cara consistente nessa temporada. Ele vem fazendo boas atuações ao longo de toda a temporada pelos Raiders. O Gruden investiu nele na primeira rodada, uma das 3 primeiras escolhas, e ele tem correspondido bem no jogo corrido e participando com bastante volume pelo time, né? Pois é, acabou de vir de um jogo de 28 corridas, né? Então é muito utilizado mesmo. É muito toque na bola. Então é isso. No plano de jogo, a gente imagina que os Chargers devem apostar em todo
falou do ataque aéreo, né? O Philip Rivers em todo jogo, ele faz isso, ele aciona bastante, ele é um gunslinger por natureza. Então os recebedores dos Chargers, e em especial o Austin Ekeler, que não é um wide receiver, é um running back, mas contribui bastante nessa área, deve receber muitos alvos nessa partida. E o jogo aéreo também deve ser explorado pelo lado dos Raiders, né? Com o Derek Carr passando a bola, como a gente já falou, pro Darren Waller e também pro Tyrell Williams, né? Que é um dos principais alvos. Não fez uma boa partida contra os Lions, não participou tanto. O primeiro jogo sem TD dele, o que diminuiu um pouquinho a sua consistência nessa temporada. Mas a gente ainda espera que ele seja bastante contributivo, porque ele é um dos wide receivers principais. A gente considera ele o wide receiver 1 desse time. É claro que tem outros nomes, mas a gente acredita que esses alvos devem retornar em algum momento pro Tyrell Williams. O volume do Tyrell não vem sendo tão bom na temporada, né? Eu acho que nas últimas 4 partidas saiu com 3 recepções, né? E vinha sendo salvo pelos TDs. Tirando na semana 8, que ele conseguiu uma quantidade boa de yardas além do TD, né? Mas ele vinha sendo muito salvo pelos TDs, assim. Então, eu não sei se eu confio tanto na consistência desse jogo aéreo do Raiders, né? Ainda mais agora com o Hunter Renfrow começando a aparecer mais, o time contratou o Zay Jones recentemente, tem os outros 2 running backs que recebem muito espaço também, o DeAndre Washington e o Jalen Richard. Então, assim, o Tyrell Williams é aquele cara. Em ligas maiores, acho que é uma opção válida, mas nesse jogo em específico, contra a defesa do Chargers, não é um jogo que eu tô apostando muito nele. Eu acho que se tiver que apostar em alguém do jogo aéreo do Raiders, seria justamente o tight end mesmo. E para essa semana, eu não iria muito além, né? Obviamente, cada liga é uma liga, né, Rui? A gente sabe que tem liga grande. Eu provavelmente vou escalar o Tyrell Williams em uma liga minha, porque é a opção que me resta. Mas não é uma opção que vai me empolgar muito. E a galera das ligas grandes vai apostar até no Foster Moreau, né? Que roubou um touchdown do Darren Waller nessa semana. O que não falta é algo diferente lá pro Derek Carr. Seguindo em frente nos nossos confrontos, mais um de divisão, agora na AFC Norte, o Baltimore Ravens, com 6 vitórias e 2 derrotas e que desbancou o penúltimo invicto, né, o New England Patriots, nesse domingo, vai enfrentar o time sem vitórias do Cincinnati Bengals, os nossos gatinhos indefesos. Eles são favoritos por 10 pontos, o Baltimore, e o over-under, segundo as casas de apostas, gira em torno de 45 pontos. Elevado, mas não tanto. Em termos de consistência, aquilo que a gente acompanha sempre ao longo da temporada, os principais nomes, sem dúvida, são Lamar Jackson e Mark Ingram, que devem passar o carro por cima de Cincinnati. Em termos de volume, os principais nomes de cada time, falando de Baltimore, são o tight end Mark Andrews, o running back Mark Ingram, o wide receiver Marquise Brown e o outro tight end também, o Nick Boyle. Enquanto pelo Cincinnati Bengals, a gente tem aí os wide receivers Alex Erickson, o Alden Tate, o Tyler Boyd, o running back Joe Mixon e o tight end Tyler Eifert, que está saudável nessa temporada, mas ainda não mostrou tanto sucesso. Ainda assim, é um dos alvos disponíveis para o Ryan Finley, que é o novo quarterback do Cincinnati Bengals com Andy Dalton no banco. No plano de jogo, se um time permite quase 200 jardas corridas, é óbvio que o plano de jogo vai passar por Lamar Jackson e Mark Ingram. Eles devem correr bastante. E deve sobrar alguma coisa também para Gus Edwards, Justin Hill e companhia. Se quiser passar a bola, o Lamar Jackson também tem competência para isso e vai fazer, até porque Cincinnati cede quase 260 jardas por jogo e também tem sido incompetente na hora de interceptar, na hora de tentar tomar a bola do adversário por meio de interceptação. Pelo lado dos Bengals, eles só vão encontrar jeito de passar a bola, porque para correr vai ser difícil. A defesa de Baltimore cede menos de 90 jardas por jogo, cerca de 83. Então é uma defesa difícil para você conseguir produzir alguma coisa pelo chão. Então o Ryan Finley, que é o novo quarterback dos Bengals, vai ter muita dificuldade. Então se ele não conseguir fazer avanços em passes curtos, ele certamente vai provocar muitos turnovers a favor do Baltimore Ravens. Na força da tabela, então, a grande vantagem vai para Lamar Jackson, para o Mark Ingram, para o Gus Edwards, para os kickers de ambos os times, acredite ou não, o Justin Tucker do Ravens e o Randy Bullock do Bengals, e a defesa de Baltimore é a escalação obrigatória nessa semana contra o ataque do Cincinnati, que não deve produzir nada, exceto turnovers, né, amor? Pois é, e até pro pessoal que faz stream de defesa, eu acho que vale a pena dar uma checada aí se não cortaram a defesa do Ravens, né, que há 2 semanas teve bye também. Então, tem umas ligas aí que eu fui saber que ainda estava disponível, né, até porque depois da bye já pegou o Patriots, então é aquele confronto que não empolgava muito. Então, teve gente que deixou ela disponível aí, vale a pena dar aquela conferida. O que dá pra gente medir aí? O ataque aéreo do Bengals vai ter um reforço de peso agora, né, no AJ Green.
voltando finalmente para fazer sua estreia. Eu acho que é um jogo que o quarterback calor ele vai ter bastante trabalho desde o início, né? Por mais que eu acho que o Bengals vai até tentar tirar o peso dele um pouco e botar o Mixon para correr, eu acho que é inevitável, pelo ano que os dois times estão fazendo, é inevitável que o Ravens acabe abrindo uma vantagenzinha aí, né, Rui? E aí vai eliminar um pouco a possibilidade de corrida e forçar o jogo aéreo do Bengals para testar o Finley logo de cara, para soltar o braço contra uma defesa que é muito boa. E aí a gente vai ver esse teste. Pro Finley, certamente vai ser um teste difícil. Mas às vezes, mesmo quando o quarterback tá jogando mal, né, às vezes o volume em si pode acabar municiando algum desses alvos. Mas é muito difícil apostar em jogador do Bengals assim, com confiança essa semana, né, Rui? É muito difícil. Até pelo AJ Green tá voltando de lesão. O AJ Green, que geralmente é aquele cara inquestionável, né, que quando ele tá saudável, independente do confronto, a gente bota ele para jogar, mas é difícil ter essa confiança agora, né? Com certeza, amor. Tem ainda mais quando se trata de uma linha ofensiva que não tem dado muito tempo de pocket para o quarterback, né? No caso, era o Andy Dalton, que vinha tendo esse pocket difícil de trabalhar até então. O Ryan Finley está entrando no lugar do Dalton, mas a linha ofensiva é a mesma. Na verdade, é uma linha inofensiva, a bem da verdade. Mas Ofensiva pro quarterback, né? Exatamente. É uma ofensa trabalhar com os caras desses. É a vida. O Dalton ele tinha uma qualidade que ele, ao longo da carreira, que ele soltava a bola muito rápido, né? E o Finley, calouro é difícil de ter essa perícia, né? Então realmente um confronto nota 100, nota 150, né, para a defesa do Ravens aí. Quem tiver disponível, quem tiver na mão ou se tiver disponível, pode cair dentro. Com certeza. A gente só não está recomendando tanto os wide receivers e tight ends porque a tônica deve ser o jogo corrido. Então esses caras não devem produzir tanto pelo ar justamente pela vantagem que o Baltimore Ravens tem na mão para controlar o relógio, para correr bastante, mesmo que tenha avanços curtos. Mas a gente deve ver um caminhão de jardas corridas para o Baltimore Ravens, independente de por quem passa essa bola, se pelo Lamar Jackson ou pelo backfield, que é o mais provável que aconteça. Então é isso. Vamos para o próximo confronto, que é o Detroit Lions, de campanha 3-4-1, que vai até Chicago Soldier Field para enfrentar o seu rival de divisão na NFC Norte, o Chicago Bears. Olha, eu acho que, começando a falar pelo Bears aqui primeiro, que eu acho que a fraqueza mais evidente que pode ser explorada nesse confronto, eu acho que é a defesa corrida do Lions, né? E o Montgomery, como a gente comentou mais cedo, comentou em off até, né? Ele é um cara que tá ganhando volume, né? A vez dele tá chegando. E não é todo jogo que ele vai conseguir ser muito utilizado, né? Com o ataque do Bears, nas dificuldades que tem e tal. Você pega um time mais forte, é um jogo que ele meio que vai caindo fora do plano de jogo. Mas nas últimas 2 semanas conseguiu anotar seus touchdowns, né? Contra o Philadelphia, que é uma defesa bem forte, inclusive, ele foi salvo pelos touchdowns, eu diria. Ele vinha até acho que até o terceiro quarto ali, parecia que ele ia deixar a gente na mão, aí chegou ali, ele conseguiu fazer um touchdown numa bola longa, e logo depois já meteu um touchdown na jogada curta, ou vice-versa, e acabou salvando o dia nessas 2 jogadas. Mas eu acho que ele vai ter uma tarefa muito mais fácil agora, correr contra essa defesa do Lions. É um jogo em casa também, né? O jogo contra o Eagles, não só contra uma defesa forte, mas fora de casa também. Então ele, para mim, é a grande aposta nesse time do Bears, né? Porque tudo que passa pela mão do Mitchell Trubisky já fica mais complicado de apostar, né? Então acho que o Allen Robinson, que seria um bom nome, ele parte desse ponto de interrogação que é o próprio quarterback. Sem dúvida nenhuma. A vantagem de ter o Allen Robinson a essa altura do campeonato vai ser em ligas que premiam por pontuação. Mesmo que ele não tenha grandes avanços, ele é o alvo principal do Mitchell Trubisky e funciona como wide receiver e como tight end do cara que não tem tanta competência no jogo de passe, no QI de futebol, como a gente costuma dizer. Então, o grande trunfo do Allen Robinson está nisso. Em termos de avanços por jardas, é via David Montgomery, sem dúvida. O próprio Matt Nagy falou que daria mais snaps, mais carregados para o David Montgomery, e isso aconteceu, né? Agora ele lidera de fato, de direito, o backfield dos Bears, e contra essa defesa do Lions, que cede mais de 130 jardas por jogo, é um prato cheio para o calouro fazer uma outra boa apresentação e trilhar o seu caminho de consistência nessa temporada. Então ele é uma excelente escalação nessa semana, sem dúvida nenhuma. Em termos de consistência, jogadores que vêm atuando bem ao longo dessa temporada, a gente tem que fazer menção
atenção também ao Matthew Stafford, que tem sido um dos melhores quarterbacks desse ano, e inclusive no Fantasy, entregando boas pontuações, presente entre os 12 melhores quarterbacks semana a semana, e o seu principal recebedor, seu principal alvo, que é o wide receiver Kenny Golladay. Apesar de boas atuações do Marvin Jones nas últimas semanas, o Kenny Golladay ainda é o alvo principal e tem sido, inclusive, mais consistente. No plano de jogo, uma coisa que eu estou chamando a atenção nas últimas semanas, falando para todo mundo, é o seguinte: o defensive tackle Akiem Hicks, ele foi para injury reserve e desde então os backfields adversários têm pontuado muito bem em virtude disso. Não só o ataque do Chicago Bears tem contribuído para que a defesa se canse bastante, tenha entregue mais pontos para os adversários, como a ausência do Akiem Hicks é muito importante para que os ataques adversários estejam produzindo mais e melhor. Tendo isso em vista, o backfield do Detroit Lions pode encontrar algum sucesso. Quem? O Ty Johnson e o J.D. McKissic. A gente não sabe se um dos dois vai liderar de fato o backfield nessa partida, mas pode ser que eles façam algum sucesso em conjunto. Então, em ligas mais profundas, os dois têm valor de flex ou running back 2 nessa partida contra o Chicago Bears. Então, eu acho que em ligas mais profundas com PPR, com ponto por recepção. Sem ponto por recepção, eu acho que os dois perdem muito valor. Eu acho que os dois, eles têm um pouco de dificuldade de correr pelo meio, né? Então, nem sei se essa ausência do Akiem Hicks, se o Detroit Lions tem no seu plano de jogo uma capacidade de explorar isso. Mas no mais, eu acho que assim, se você quem que eu escalo? Posso escolher a escalação um dos dois. McKissick que fez mais ponto agora, tal. Enfim, eu prefiro o Ty Johnson. Por mais que ele tenha feito muito poucos pontos nos dois últimos jogos, ele tem sido, em questão de snaps e até utilização, tá encostando na bola muito mais vezes que o McKissick. O McKissick conseguiu produzir muito bem com as poucas vezes que encostou, produziu muito melhor, inclusive, anotou um touchdown, mas assim, ele tá passando menos tempo em campo, né? É complicado. O último jogo, o Lions perdeu, né? Nos dois últimos jogos foram jogos que o Lions precisou passar bastante, então assim, eu acho que isso deu mais margem para se trabalhar o McKissick do que o próprio Ty Johnson, mas talvez esse jogo seja um pouco diferente, né? Então acho que se o Lions estiver na frente no placar, eles vão dar preferência a corridas com o Ty Johnson, que é o cara que está lá mais tempo em campo e tudo mais, mas enfim, o McKissick tem seu valor. Eu acho que os dois meio que se anulam o suficiente para impedir que os dois sejam uma opção viável em boa parte das ligas, mas é isso, em ligas maiores é aquele negócio, né? Quando a gente está desesperado, running back, essa época do ano, cheio de semana de bye, acaba se tornando uma raridade, né? Então, a gente muitas vezes se encontra numa situação que a gente vai ter que escalar esses caras mesmo. Sem dúvida, amor. Eu estou contigo nisso aí. Sem contar que o J.D. McKissick, nos tempos de Seattle, ele tinha histórico de fumbles também. Então, ele tem mãos menos confiáveis do que o Ty Johnson e o próprio Kerryon Johnson, que agora está na injury reserve. Por isso que ele tem aparecido mais agora, mais pela falta de opções no backfield do Lions do que por competência em si. E outra aposta que dá para ser feita, Rui, só completando, acho que é o tight end, TJ Hawkinson, né? Confronto da defesa do Bears. Tem sido o único ponto fraco, a única posição que o Bears está entre os times que cedem mais pontos em fantasy, a posição de tight end. Eu acho que, enfim, o ataque do Lions é muito lugar diferente para você passar a bola, mas tight end, como tem sido uma posição muito complicada de se achar opções, assim, se você estiver streamando, às vezes o tight end titular tá de bye, às vezes é o Wurtz ou não sei quem, então pode ser uma opção decente para essa rodada. Com certeza, com certeza. Agora a gente segue indo para a Flórida, onde o Tampa Bay Buccaneers, que está 2-6 nessa temporada, recebe o Arizona Cardinals, que está com 3 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. As casas de apostas estão prevendo muitos pontos nessa partida, 51,5 aproximadamente, e coloca o Tampa Bay Buccaneers como favorito por 4,5 pontos. Então é um confronto pegado e interessante do ponto de vista do ataque. É o Bruce Arians Balls, né? O Bruce Arians Ball, na verdade, que era o técnico do Arizona, né? Sempre considerado por fazer ataques bem verticais, e o ataque de Arizona continuou bem vertical esse ano, e agora ele foi levar essa característica para Tampa, né? Então são dois times realmente com ataques muito prolixos e defesas nem tanto, né? É verdade. Saudade do Bruce Arians no tempo do Carson Palmer, viu?
Bons tempos. Ali ele tinha mão para trabalhar, agora tá mais complicado. Demais, demais. Nesse jogo, o único nome que a gente pode citar com devida consistência é do Mike Evans. O Chris Godwin até poderia estar aqui, mas ele flerta com a consistência nessa temporada na medida em que um jogo o Mike Evans se sobressai, no outro jogo o Chris Godwin se sobressai, em algum jogo raramente os dois produzem bastante, mas no cômputo geral é o Mike Evans que tem sido o melhor nome nessa temporada. Em termos de volume, a coisa deve se concentrar pelo lado do Arizona Cardinals no Kenyan Drake, no Christian Kirk e no Larry Fitzgerald, e mais alguns alvos secundários ao longo da partida, e pelo lado do Tampa Bay Buccaneers, o running back Ronald Jones, que agora é de fato o líder desse backfield, seguido dos seus wide receivers Mike Evans, Chris Godwin e também o Breshad Perriman. No plano de jogo, a gente enxerga o seguinte: o único ponto forte entre essas duas defesas, que tem cedido muitas jardas e TDs para os adversários, é Tampa Bay segurando as corridas. É o único ponto interessante que representa algum limite para os jogadores de ataque dessa partida, o que atrapalha os planos de quem deseja aproveitar o que o Kenyan Drake fez contra São Francisco, por exemplo. A gente não espera a mesma coisa contra o Tampa Bay Buccaneers. Pelo outro lado, o Ronald Jones, como a gente falou, que agora deve ver mais snaps, mais carregadas e deixar o Peyton Barber na poeira, ele tem muitas jardas e first downs para explorar em cima de Arizona, que cede muitas jardas, 126,9 jardas por jogo e 6,4 first downs de corrida por partida. Isso é muita coisa, entre os times que mais cedem essas estatísticas nessa temporada. No mais, a gente deve ver muitos passes na medida em que ambos os times cedem muitas jardas e TDs e interceptam um pouco a bola nas partidas dessa temporada de 2019. Portanto, o Jameis Winston e o Kyler Murray, os quarterbacks dessa partida, devem produzir bastante e bem, inclusive. A gente acrescenta também, em termos de força da tabela, os wide receivers do Arizona Cardinals, o Larry Fitzgerald, o Christian Kirk e o Keyshawn Johnson, os tight ends, Cameron Brate, pelo lado do Tampa Bay Buccaneers, e o Max Williams, pelo lado de Arizona, além do kicker Zane Gonzalez de Arizona, que vem fazendo um ano bom e está enfrentando um time que cede muitos pontos para kickers. E a gente coloca também o destaque da defesa de Arizona contra o ataque de Tampa Bay. É assim, o Kenyan Drake, para pesar mais o valor dele para a semana ainda tem possível retorno do David Johnson, né? E se o David Johnson voltar, aí o negócio vai ficar embaçado mesmo. Porque assim, uma coisa é o David Johnson saudável. Aí a gente teria certeza que ele seria o running back principal e o Kenyan Drake ia ser aquele cara que ia entrar para dar um descanso. Agora, o David Johnson, se ele jogar agora voltando de lesão, abre um leque total de possibilidades dele ainda não estar 100% e jogar um pouquinho e deixar mais espaço para o Kenyan Drake, ou a possibilidade dele já estar 100% e por isso está voltando e já pegar esse espaço todo de novo. Então, acho que é algo que pode ficar ainda mais complicado. Mas se o David Johnson não jogar, eu acho que, apesar do confronto, eu acho que vale uma aposta ali no Drake, sabendo que ele, obviamente, não vai produzir tanto quanto na última semana. E, assim, você falou do Chris Godwin e Mike Evans, são dois que eu escalo tranquilo. Se tiver no meu time, eu vou estar escalando. Num confronto como esse, ainda mais. Acho que não tem por que temer muito, não. Eu ia tranquilo nos dois. Os wide receivers de Arizona, que já não me dão tanta confiança, né? Mas, enfim, não vem produzindo bem, tanto o Christian Kirk quanto o Larry Fitzgerald. Então, é aquele negócio, né? Às vezes você vai apostar pelo confronto, pela necessidade mesmo, porque o lastro deles não tá tão bom, não. Só que essa é uma semana bastante interessante para a gente colocar esses caras para jogar, porque quando você olha para os dados de pontos e jardas cedidos, e entre outras coisas, o Tampa Bay cede quase 300 jardas por jogo, de média. Imagine se você pegar só os jogos em que o Tampa Bay cede mais jardas, né? É muita coisa mesmo. Agora a gente segue para Tennessee, onde os Titans, que estão 4-5 na temporada, recebem o líder da AFC West, o Kansas City Chiefs, que está 6-3 nessa temporada. Um confronto que, apesar de ser em Tennessee, eu considero o Chiefs favorito, né? Especialmente com o retorno do Mahomes, finalmente aí voltando para dar alegria para o nosso povo, né? Tem algumas coisas importantes para falar, tá? Primeiro, das mudanças recentes de configuração no ataque do Chiefs, né? Com o retorno agora do Sammy Watkins. Quando ele estava no início do ano, o Tyreek Hill não estava, aí depois o Tyreek Hill tá e ele não tá, enfim. Mas eu acho que os dois juntos
pode ser algo benéfico para os dois, em questão de abrir espaço e os dois... Enfim, o Mahomes tem bala na agulha para ter mais de 2 wide receivers, né? E um tight end ainda. Então, acho que os dois são opções a partir do momento que esteja todo mundo saudável ali, os dois são opções com potencial alto a cada semana. Acredito que o ponto importante para se tocar aqui é o Damian Williams, né? Desde que o LeSean McCoy sofreu um fumble no final da semana, acho que foi na semana 8, né, contra o Packers, o Damian Williams começou a ganhar todo o espaço do mundo, né? E retomou o espaço que ele tinha perdido ali quando, enfim, se lesionou e depois ficou num ritmo meio lento. Teve jogo que ele correu só uma vez e agora nos últimos 2 jogos ele retomou esse espaço e aparentemente é o running back principal do Chiefs para esse restante de temporada, né? Então é um cara que eu acho que para esse jogo é a opção mais interessante entre os running backs do Chiefs e a única opção de running back do Chiefs que eu tô confiando para essa semana. A gente acrescenta, além dos nomes do Damian Williams, do Patrick Mahomes, a gente tem que falar que o Travis Kelce e o Tyreek Hill têm sido consistentes. O próprio Tyreek Hill, que disputou poucas partidas, ele tem uma consistência de cerca de 60%, apesar de ter jogado poucas partidas em virtude da suspensão. Mas, claro, como todo mundo sabe, ele é um stud, ele tem que ser escalado independente da rodada, porque é um cara que concentra muito volume, é o alvo principal do time junto com o Travis Kelce, então o cara é indiscutível. Ainda assim, a gente faz esses destaques na medida em que esse ano, por exemplo, wide receivers e tight ends não têm apresentado tanta consistência assim quanto running backs. O normal é a gente ver o contrário, sobretudo nas ligas standard que a gente avalia aqui no BFF. Então, falando dos Titans, a gente acrescenta os nomes do Derrick Henry, que tem sido um dos caras consistentes nessa temporada, e junto com o A.J. Brown, são as principais opções de volume a serem procuradas pelo Ryan Tannehill nesse confronto também. Em termos de plano de jogo, são 2 defesas medianas. Então a gente deve ver um jogo, de certa forma, pegado. Tanto que as casas de apostas colocam o Tennessee como favorito só por 3,5 pontos. Então esse jogo pode ir para qualquer um dos lados. O Minnesota vai... de aposta aí. eu acho que é uma boa semana para conversar com Vegas, então. Com certeza. Para tirar uma graninha em cima desse favoritismo dos caras aí. Então, como a gente estava falando, são 2 defesas razoáveis, né? Então o plano de jogo deve ser um jogo mais pegado, embora o Kansas City Chiefs tenha, obviamente, um ataque melhor, mas, ao mesmo tempo, tem uma defesa que, de certa forma, é permissiva. Então, os Titans, eles sabem conter o jogo corrido, o que vai obrigar os Chiefs a fazer o que já costumam fazer com o Andy Reid, que é passar muito a bola, e tendo alguém do gabarito do Patrick Mahomes, isso aí é muito fácil, além dos seus recebedores de elite, no Tyreek Hill e no Travis Kelce. E, por outro lado, a defesa dos Chiefs, eles são bastante permissivos a running backs adversários. Então, o Derrick Henry deve encontrar muito espaço para se dar bem nessa partida, na medida em que o Kansas City Chiefs está de quase 140 jardas corridas por jogo e cerca de 7,6 first downs de corridas por partida. Então, é um jogo que, de certa forma, é aberto para qualquer um dos times. E ainda que você muito enxergue o Kansas City Chiefs como favorito, essas deficiências da defesa é que permitem com que as casas de apostas imaginem que o favoritismo seja pouco e ainda por cima para o lado do Tennessee Titans, talvez por jogar em casa. Por jogar em casa, sem dúvida, eu acho que é o que está pesando mais aí. Mas, enfim, Patrick Mahomes voltando, eu acho que o Chiefs tem mais calibre para pontuar nesse jogo. Mas é isso, eu acho que até por achar que o Chiefs tem mais chance de jogar na frente essa partida, eu acho que o Tannehill pode ser um jogo para ele ter que soltar o braço. E contra uma defesa, como você falou, uma defesa que realmente não intimida ninguém, né? Então é capaz até do Tannehill manter essa boa fase aí para quem tá apostando nele aí como stream nas últimas semanas, saiu satisfeito, né, Rui? Exatamente. Bem melhor do que o Mariota, inclusive, né? Infelizmente, o sistema não ajudou o Mariota nesses anos aí, 2015 para cá, e o Tannehill, que é um QB mais game manager do que o Mariota, tem se aproveitado bem disso e tem vencido algumas partidas pro Tennessee Titans em função de se adaptar melhor ao ataque do Tennessee Titans do que o Mariota, infelizmente, né? Para ele. Mas vamos em frente. A gente tem agora um confronto entre os 2 times de Nova York, entre aspas, né? O único time de Nova
Nova York é o Buffalo Bills. O Jets e o Giants jogam em Nova Jersey. É outra história. Exatamente. E eles juntos combinam nessa temporada 14 derrotas e só 3 vitórias. Então é um jogo de duas defesas ruins, né? E de dois ataques que devem explorar bastante a ruindade dessas duas defesas. Então, para quem quer ver um jogo interessante no ponto de vista do ataque, segue esse jogo aí que vai ser interessante. Aí a questão é, Sam Darnold e Daniel Jones terão capacidade de explorar essas defesas ruins também? Esse é um questionamento que vale ficar no ar aí. O Saquon Barkley eu sei que vai conseguir, tem potencial. E a secundária, os cornerbacks do Jets são muito ruins. Então eu acho que assim, Golden Tate, se o Shepard voltar, eu acho que eles podem acabar fazendo um bom jogo sim. Mas eu acho também que o Jets tem peças na secundária que podem complicar pro Daniel Jones. Então, às vezes é aquele cenário, né? Que o recebedor pontua bem, o outro recebedor pontua bem, o running back pontua bem, o quarterback nem tanto, né? Eu não descartaria esse risco, não. Mas é isso, o Sam Darnold, ele tá precisando dar uma resposta, né? Desde aquele jogo lá que ele tava vendo fantasmas contra o Patriots, foram 4 interceptações naquele jogo. Aí na semana seguinte contra o Jaguars foram mais 3, e essa semana agora contra o Dolphins foi mais uma. Então, assim, é problemática a situação dele, né? Eu acho que as defesas até são apostas interessantes para esse jogo. No mal, é um jogo que eu tô prevendo bastante turnover aí. É verdade. Se a gente contar pela ineficiência dos ataques, né, que vem desempenhando não tão bem assim nessa temporada, as defesas podem fazer algo interessante mesmo. Como você falou da secundária do Jets, eles têm simplesmente o Jamal Adams, né? Não é um cornerback, mas é um safety bastante versátil. E o Marcus May também. O Marcus May, que foi escolha de segundo round no mesmo draft do Adams, é uma dupla que eles investiram pro longo prazo aí, né? E, se não trocarem na próxima janela, nenhum dos dois. Mas enfim, isso aí é outra questão. Mas é uma dupla muito promissora e realmente joga muito bem. O problema do Jets não está nos safeties, né? O problema está nos corners, que realmente são batidos com muita facilidade. Com certeza. Se eu fosse, inclusive, o GM do New York Jets, eu trocava o Adam Gaze por uma pick condicional de 7ª rodada, porque aquele cara não é um bom técnico, não. E quem vai pagar isso, rapaz? Aí tem coisa que você é igual a troca do Brock Osweiler, você lembra? Que o Texans deu uma escolha pro Dolphins levar o Osweiler, o contrato. Tem essas coisas aí também. Foi Texas? Eu acho que foi quando ele saiu do Texas, né? Foi pro Browns, na verdade. O Dolphins não, do Texans pro Browns, Coisa de louco. Então as casas de apostas colocam o Jets como um ligeiro favorito por 2,5 pontos, mas na verdade isso é quase um empate técnico, né? Quem ganhar, ganhou essa parte. Essa aqui é a grande verdade. E o over-under tá razoável, cerca de 43,5 pontos, segundo Vegas. Os principais nomes de consistência são os running backs do time, né? O Saquon Barkley, que até a semana passada e retrasada ele ainda não constava entre os nomes de consistência por causa das semanas de lesão. Ele voltou, fez boas partidas e agora aparece no nosso ranking de consistência novamente, com mais de 60% de jogos relevantes, junto com o Le'Veon Bell, o running back do New York Jets, que apesar de não ser um running back 1 ou 2, ele está servindo pelo menos de flex em alguns momentos nas nossas ligas, pelo menos nas ligas standard ele está servindo para isso, mas não como o seu titular de fato. Em termos de volume, além do Le'Veon Bell, o Jamison Crowder e o Ryan Griffin são os principais nomes em termos de carregadas e alvos do Sam Darnold, e o Ryan Griffin também depende da presença ou não do Chris Herndon, que foi ativado na semana passada, mas ainda não está apto para jogo. Ele pode estar apto nessa semana 10, então é para ficar de olho. Se o Chris Herndon não tiver apto para jogar, o Ryan Griffin segue sendo uma das opções de volume. E pelo lado do New York Giants, caso o Sterling Shepard volte, ele é uma dessas opções, alvos do Daniel Jones, junto com o tight end Evan Ingram e o wide receiver Golden Tate, além do Benny Fowler, sem contar com as carregadas e alvos também do running back Saquon Barkley. No plano de jogo, a gente enxerga duas defesas abertas. O Murta já falou que elas podem até se dar bem em virtude dos ataques que não são tão bons desses dois times, mas se o Daniel Jones e o Sandal não estiverem inspirados, eles podem explorar bastante as deficiências dessas defesas, já que as duas são das que mais cedem jardas aéreas por jogo. E o New York Giants cede quase 2 TDs de passe por jogo, o que é uma oportunidade boa para o Sam Darnold. Além disso, o New York Giants cede quase
130 jardas corridas por jogo e cerca de 1.1 touchdowns de corrida por jogo, enquanto o New York Jets cede 1.3 touchdowns corridos por jogo. São duas defesas, no geral, bastante permissivas. Então, vale a pena escalar quem estiver precisando, né, de um QB nessa semana de bye, colocar o Daniel Jones e o Sam Darnold no risco. Entre os dois, eu arriscaria o Daniel Jones. Ele tem sido mais competente, um pouco mais competente do que o Sam Darnold nessa temporada. E com isso, os alvos do Sam Darnold e do Daniel Jones podem ser opções interessantes para você que está na semana de bye complicada e precisando de gente para colocar na sua posição de flex. Além disso, a gente coloca também o kicker Sam Ficken, do New York Jets, como uma opção interessante nessa semana, visto que o New York Giants cede muitos pontos para a posição de kicker. E como o Murta falou, a gente dá o destaque também para as duas defesas, já que os ataques têm cedido muitos pontos por meio de turnovers e sacks para as defesas adversárias. Eu acho que o que vale comentar aqui também, Rui, só completando um pouquinho a tua informação aí, é que o Le'Veon Bell a gente ainda não sabe se ele vai jogar essa semana, né? Ele teve que fazer uma ressonância magnética na segunda ou na terça agora, já está anunciado que não vai treinar na quarta. Não sei se você vai estar ouvindo o podcast depois da quarta, então talvez essa linha temporal fique um pouco confusa, mas ele não vai treinar na quarta, então vale a pena acompanhar essa progressão dele essa semana. Caso ele não jogue, né, Ty Montgomery e Bilal Powell estão aí no topo da fila, né? É difícil confiar assim, chegando do nada, sem saber exatamente como vai ser a divisão de snaps, caso o Bell não jogue. Mas, enfim, é bom ficar de olho aí na situação do Bell. E uma informação que chegou nessa terça-feira foi a contratação do Josh Adams, que era running back no Philadelphia Eagles. Segundo as informações, não tem ligação direta com essa lesão e essa ressonância do Le'Veon Bell, mas é bom ficar de olho de qualquer jeito. Afinal de contas, se ele não estiver ativo, eles precisam de um número razoável de running backs para jogar. Mas, segundo eles, não é uma grande preocupação, como foi a aquisição do Kenyan Drake por causa do David Johnson, né? Ele estava no practice squad do Jets, né? Então, assim, acabou sendo promovido ali. Enfim, teve sua passagem pelo Eagles, mas como é jovem ainda se enquadrava no practice squad, né? Mas é isso, para ele estar sendo promovido, alguém tem que ser cortado, né? Enfim, então vamos ver os próximos passos aí, pode ajudar a revelar qual foi da real motivação dessa movimentação. Agora a gente segue para a Louisiana, onde o glorioso New Orleans Saints, que estão 7-1 nessa temporada, recebem o time que está com a campanha inversa, seu rival de NFC South, o Atlanta Falcons, que está 1-7. Atlanta Falcons está um desastre nessa temporada, tá difícil de ser torcedor do Atlanta Falcons. Se é que tem algum torcedor de Atlanta Falcons por aqui, né? Você conhece algum? Conheço meu grande amigo Felipe Wenzel, camarada das antigas, inclusive das ligas de fantasy também. Jogamos algumas keepers juntas aí. O Enzo é um notável torcedor do Falcons de muitos anos aí já. Que beleza, viu? Saudade de 2016, quando o Matt Ryan foi MVP, passando para Deus e o mundo. Esse aí desde a época do Michael Vick ele já estava lá, na época que o Michael Vick estava acabando com a liga, mas é de longa data. Mas esse confronto é interessante, que geralmente sai fogo de artifício dele, né, como se costuma dizer, porque são dois ataques aéreos muito fortes, né? Tem sido ao longo dos anos, né? Talvez se não tão eficientes como o do Falcons, talvez não seja tão eficiente esse ano, ainda assim é muito produtivo, né? Muito volumoso. Então, a defesa do Saints não é mais aquela defesa de 3 anos atrás, a defesa peneira, mas ainda assim são jogos que geralmente são jogos que acabam indo para o lado do tiroteio, né? Muitos pontos de um lado, outro time tendo que compensar, arriscando passes longos e tal. São jogos interessantes pro fantasy. As opções aéreas aí dos dois lados eu acho que são muito bem-vindas para essa semana, inclusive. Alguns nomes óbvios, a gente nem precisa bater tanto na tecla, né, Rui? Falar de Camara, falar de Michael Thomas, falar de Drew Brees, falar de Julio Jones. São caras que você vai escalar automaticamente, mas eu acho que abre espaço também para um Calvin Ridley essa semana. Assim, para os mais desesperados, ligas maiores, estão precisando daquela emergência. Até um Ted Ginn Jr.,
assim, aquele cara que você vai apostar numa bola longa para ele, mas que tá lá, que eventualmente pode fazer aquela recepção longa de touchdown e fazer valer aquele espaço de flex ali na liga que você já tá sem opção nenhuma, né? Desesperado. Com certeza. O Murta já fez o resumão aí sensacional da partida. O que eu vou acrescentar é o que Vegas está vendo dessa partida, que é uma partida de cerca de 51 pontos, a expectativa de lá de Vegas, e o New Orleans Saints favorito por 13 pontos de diferença. Então, mostra o momento, né? Mostra o momento legal dos dois. Mostra o momento. Mesmo com o Terry Bridgewater jogando no lugar do Drew Brees quando estava machucado, o time conseguiu se manter bem e vencer suas partidas, até porque muito do sucesso passou pela defesa também. E na semana 10, a escalação de New Orleans, a defesa de New Orleans, é uma das grandes apostas dessa rodada, para quem estiver fazendo seu stream de defesa ou estava com a sua defesa fixa esperando voltar de bye, já que os Saints estavam de bye e agora eles voltam com tudo para cima do seu rival de divisão e devem fazer uma partida muito boa e alcançar 8-1 nessa temporada e rumar firme aí para vencer a NFC South e ver como vai ficar na Conferência Nacional. Então, passando rapidinho para a próxima partida, aqui eu vou deixar para você falar de novo com o clubismo sobre o Buffalo Bills que vai a Cleveland enfrentar os Browns. O Buffalo Bills é o segundo colocado na AFC East com 6 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Cleveland Browns está de campanha inversa com só 2 vitórias e 6 derrotas. Tadinho do padeiro, mas manda aí, Igor. Assim, a defesa do Bills tem demonstrado uma grande falha nas últimas semanas, que é parar running backs, né? E o Browns, eu acho que ele tem esse ponto forte, que tem o Chubb, né? Jogador de muito volume e tem produzido bem, e vai ter esse confronto suculento na mão, por assim dizer. O que pode pesar contra o Chubb essa semana não é nem o Bills, é o Kareem Hunt, né? Que depois de toda... Não diria nem polêmica, não, né? Depois da sua punição, eu não vou aqui julgar se foi pouca ou não, mas depois da punição pelo vídeo da agressão, dele agredindo a mulher, tá liberado para voltar a jogar agora. E é uma incógnita grande, né, Rui? Queria até saber o que você acha que vai ser do Kareem Hunt, porque, enfim, ele é muito talentoso para não encostar muito na bola. Mas, por outro lado, o Chubb também tá jogando demais, né? Será que o time vai passar ainda menos a bola e tentar se apoiar ainda mais nos 2 running backs? Será que vai ter menos bola pro Landry, menos bola pro Beckham? O que será que a entrada do Kareem Hunt vai significar para esse time, né? Será que é a fagulha que esse ataque precisa para produzir mais? Eu acho que tem várias incógnitas aí. Eu acho que a certeza que a gente tem é que não vale a pena escalar o Baker Mayfield. A defesa do Bills é uma das que menos cede pontos para quarterback, para wide receiver também, mas assim, se você tiver o Odell, é difícil deixar ele no banco, né? Mesmo ele não estando produzindo bem esse ano, se você não tiver uma opção muito boa, você vai acabar escalando pelo upside, né? Pelo potencial dele. Mas as peças do jogo aéreo do Cleveland são bem dispensáveis essa semana. Com certeza, pô. Aí, respondendo a sua pergunta sobre o Kareem Hunt, a gente tem informação de que o Fred Kitchens, o técnico do Browns, ele aguarda muito esse retorno do Kareem Hunt. Sim, sim. Uma coisa que eu tenho percebido é que o Nick Chubb ele não tem sido tão utilizado no jogo aéreo quanto ele poderia. Ele não tem mãos ruins, mas vale ressaltar que o Kareem Hunt tem mãos muito boas. Então, o retorno do Kareem Hunt, na minha opinião, deve dar um boost, se não muito grande, de alguma maneira considerável, para esse jogo aéreo, né? Passes no backfield, passes no slot para o Kareem Hunt. O Browns está precisando de opções diferentes, já que o Landry e o Beckham Jr. são 2 caras que podem atuar no slot, mas eles têm jogado mais no outside por serem esses jogadores mais proeminentes, mais prolíficos do time. Não tem outros wide receivers desse calibre, dessa qualidade, para ocupar esse outside, né? Então, quem ocuparia essa função de slot sem ser um tight end ou sem ser um terceiro wide receiver, né? Falando do tight end, o Ricky Seals-Jones também não é esse cara tão competente para ocupar tantos snaps e ser esse recebedor fazendo essa rota de Z, de slot. Então, o Kareem Hunt em snaps sozinho, no single back ou junto com o Nick Chubb, eventualmente, vai agregar muito nesse ataque, né? Então, o Fred Kitchens aguarda o retorno dele e isso deve dar algum dinamismo maior para o ataque dos Browns. O problema é o Baker Mayfield. Ele precisa jogar mais, jogar melhor para aproveitar todas essas armas que ele tem à sua disposição. A linha ofensiva não tem sido tão ruim. Ele é que precisa, de fato, entrar mais no jogo.
E eu queria que você fizesse o destaque sobre o seu backfield, né, dos Bills, que Vamos falar. tem um bom confronto aí. Manda ver. Vamos. Eu comecei pelo Browns porque eu acho que a gente tinha esse tema bem relevante do Hunt para falar, mas no backfield do Bills também tem um tema bem relevante, né? Porque finalmente rolou a passagem de bastão, né, no corpo de running backs do Bills. O Frank Gore, ele, nos jogos em que o Singletary estava saudável, desde o início do ano, o Singletary já tinha tido mais snaps do que o Gore. Significativamente mais snaps que o Gore. Mas o Gore vinha sendo mais utilizado. Muitos dos snaps que o Singletary passava em campo, ele ficava ali fazendo um pass block, né? Aquele bloqueiozinho ali para passe e tal, não sei o quê. Enquanto o Gore, não. A maioria das vezes que ele estava em campo era para tentar uma corrida pelo meio. Em alguns jogos ele teve mais sucesso, em alguns jogos ele teve menos sucesso. Mas o Gore é um cara que a gente já estava com o alerta vermelho ligado há algumas semanas já, porque a quantidade de corridas dele vinha diminuindo. 4 semanas seguidas diminuindo, 4 semanas seguidas diminuindo a quantidade de jardas. O Singletary tinha feito um bom jogo na semana 8 contra o Eagles, né, aproveitando melhor as oportunidades que teve do que o Gore. E o técnico, né, o técnico já estava falando, tanto o head coach quanto o coordenador ofensivo estava falando que realmente estava na hora, o Singletary tinha feito por onde ganhar mais espaço. Claramente não foi blefe, porque o Singletary voltou nessa última semana, na semana 9, o jogo contra o Redskins, ele voltou como o running back principal do Bills. O que isso quer dizer? Primeira descida ele estava lá, segunda descida ele estava lá, terceira descida, se fosse para jardas curtas, entrava o Gore. Se fosse para jardas mais longas, ele continuaria lá. Tá se tornando aquele workhorse back, né? Eu acho que o Gore vai continuar tendo espaço. Em jogos que o Bills esteja na frente, ele vai ter aquela oportunidade ali na goal line. Mas até nisso, né? Que era o feijão com arroz dele, pegar a bola ali numa jarda e matar o jogo. O Gore teve dificuldade nesse último jogo. Ele foi muito bem parado ali na goal line em algumas oportunidades. Então, assim, o Gore é aquele cara que, a não ser que você esteja numa liga muito grande, é um cara para ser cortado já. É um cara para ser cortado, procurar opções melhores. E já o Singletary não. Se você tiver ele, é a hora de segurar. O Bills ainda tem bons jogos pela frente. Esse confronto contra o Browns, inclusive, é um confronto bom para running backs. Então o Singletary tem uma boa chance de produzir essa semana. E nos próximos jogos ainda tem outros confrontos bons contra o Miami Dolphins, especialmente. Então, assim, o Singletary ele tem o potencial de fazer uma boa contribuição agora. Além disso, vale enfatizar que a defesa do Cleveland, ela cede pontos para tight ends, então o Dawson Knox, para quem estiver procurando um tight end, é um nome interessante. E a defesa do Buffalo também é interessante contra o ataque do Cleveland Browns, que mesmo com a volta do Kareem Hunt, ainda não deve mostrar uma evolução muito grande, na medida em que o Kareem Hunt passou semanas não só suspenso, como machucado também. Ele fez um procedimento na virilha, se não falha a memória, e está voltando frio e não deve representar uma evolução tão grande assim. Então, quem estiver fazendo esse time de defesa, a defesa do Buffalo Bills é uma boa essa semana. Concorda, Moura? Eu concordo, é uma defesa boa até pelos erros que o Mayfield tem cometido, né? E o Josh Allen é aquilo, né, Rui? Ele não tá com... O teto dele não tá muito alto, né? Não é aquele cara que tá chegando perto dos 30 pontos em nenhuma semana. Mas também ele não tá ficando muito abaixo dos 20, né? Ele tá ali entre os 15, 20 e poucos pontos toda semana, 15, 20 e poucos pontos, depende um pouco da configuração da liga. Então ele é um cara que tá com um piso bem alto, né? É confiável, principalmente em ligas maiores, né, que você não vai ter opções como o quarterbacks que consistentemente passam para 300, 400 jardas e 3 touchdowns. Não é o perfil do Allen, né, mas é um cara que até pelo que ele consegue fazer correndo, ele tem tido uma posição bem regular no ano. Com certeza, de vez em quando ele anota suas jardas corridas e compensa esse jogo aéreo que ele não tem produzido tanto assim. Por isso que o piso dele é bastante interessante. E contra o Cleveland, que é um jogo que o Buffalo é favorito, o Josh Allen deve conseguir se estender, se não com as pernas, passando a bola para o John Brown e companhia. E vamos para a próxima partida, que é o nosso glorioso, ou outrora glorioso, Miami Dolphins. 1-7 na temporada, até para tancar eles estão incompetentes, porque eles conseguiram passar à frente do New York Jets. É um absurdo, eles não conseguiram passar à frente do Jets. Vencer logo um adversário de divisão.
Vou te falar, se você quiser tancar, é aquele negócio, eu não acredito em jogador tancando. Eu acredito em general manager tancando, na medida que o Dolphins saiu trocando todo mundo que tinha. Mas o cara, quando entra em campo ali, Rui, ele tá jogando pelo próximo contrato dele. Ainda mais um cara como o Ryan Fitzpatrick, que já passou por todos os times da liga, ele sabe que ele precisa estar bem, cara. Se você quiser tancar, você não bota o Fitzpatrick de quarterback, que ele vai dar a vida ali, todo jogo ele vai estar dando a vida para ganhar, cara. É isso. Eventualmente ele vai perder, mas eventualmente ele vai conseguir ganhar um ou outro. É isso que o Fitzpatrick faz e sempre fez na carreira dele. É verdade. A lógica é mais ou menos por aí. E até técnico, cara. Técnico não gosta de fazer tanque, não, porque, pô, técnico é outro que também não, tá tancando pra pegar a escolha melhor no que vem. Aí você faz uma temporada 1-15, você é demitido, e quem vai pegar a escolha boa é outro cara. O cara ele precisa jogar pra garantir o emprego, botar o leitinho das crianças em casa, meu amigo. Mas eu fui longe aqui nessa história, mas é a minha opinião sobre o assunto tancar, acho que talvez seja relevante. É isso mesmo. Como diz o Metallica, é triste, mas é verdade. É isso. Certo, but true. O glorioso Dolphins, que não é mais o pior time da NFL, vai para Indianápolis enfrentar os Colts, que estão 5-3 nessa temporada. O over-under é baixo, 43,5 pontos, mas a vantagem é grande para Indianápolis nas casas de apostas, 10 pontos e meio. Nenhum dos dois times apresenta jogadores com consistência, né? Nem o Marlon Mack, o running back do Indianapolis Colts, por conta de, entre outras coisas, trocas de quarterbacks, o Andrew Luck aposentado, o Jacob Brissett machucado. Então a constância do ataque não tem sido tão interessante assim. A defesa é que tem trabalhado melhor do que o ataque. Passando para volume, no lado do Miami Dolphins, se você estiver desesperado, os principais nomes são o Devante Parker, que vem fazendo bons jogos junto ao Ryan Fitzpatrick, o Jaquim Grant, o Mike Gesicki, tight end, que vem crescendo em volume e oportunidades, além do Allen Hurns, e nessa semana em especial, com o Mark Walton suspenso e com o Kenyan Drake, que saiu para Arizona, o running back Kalen Ballage. Caso ele encontre oportunidades, o que é difícil contra uma boa defesa dos Colts, ele vai ser o principal carregador, o líder do backfield do Miami Dolphins. Aí que entra meu receio, o Rui, porque assim, o Ballage até aqui, ele vinha sendo usado como goal line back, né? Aquele cara ali que vai entrar nas jardas curtas ou para dar um descanso e tudo mais. Nem sempre esse é o cara que vai assumir a função de running back principal quando o titular anterior se machuca, né? Muitas vezes esse cara meio que continua ali naquele espacinho ali, ganha umas corridas a mais, mas entra um cara do nada para pegar as corridas. Foi o caso do Lions há 2 semanas atrás, como todo mundo tava achando, não, é McKissick e Ty Johnson. Aí chegou o Trey Carson do nada e pegou um monte de corrida, né? Aí depois o Carson se machucou e essa semana meio que normalizou para as expectativas. Eu temo escalar o Ballage essa semana, achando que ele vai ter todas as oportunidades do mundo, que eu acho que ele não vai ter. O Dolphins está com a penca de running backs ali, tem o Myles Gaskin, tem o Patrick Laird, tem um monte de gente ali e eles não vão ter medo de testar esses caras nesse momento da temporada, né? Que é aquele negócio, por mais que o time esteja tentando ganhar e tudo mais e tal, mas é aquele negócio que você pode correr isso. Então, assim, eu não duvido pelo menos testarem esses outros running backs. E somando a tudo isso, a defesa do Colts é uma defesa bem sólida contra a posição também de running backs, né? Então não é nenhuma garantia que a gente pode ter que mesmo que o Ballage tenha 20 corridas, que ele vai conseguir realmente produzir bem com essas 20 corridas. Mas como eu não acho que seja o caso que ele vai ter tanta corrida assim, que fique bem claro. Com certeza, nem 10 corridas a gente espera que ele tenha. E, de fato, o Myles Gaskin e companhia podem vir e ter mais volume, mais oportunidades nessa partida de fato. A gente ilustra aqui o Kalen Ballage, porque foi quem teve, junto com o Mark Walton, mais volume na última partida contra os Jets. Mas esses caras podem realmente subir no depth chart e fazer uma gracinha nessa partida. Não como corredores, né? Talvez mais como pass catchers, alguma coisa assim. Porque a defesa do Indianapolis Colts é boa. Tá com
contando de novo com o Darius Leonard, né? Já vem jogando algumas poucas semanas depois da lesão que ele teve. Voltando ao volume, pelo lado dos Colts, a gente tem o T.Y. Hilton, caso volte, ele é o principal nome do jogo aéreo. O T.Y. Hilton já está confirmado fora, o Brissett é dúvida ainda. Nesse caso, então, o Zach Pascal volta a ser um bom nome para essa semana, junto com o Chester Rogers, o Jack Doyle, o Paris Campbell, o Eric Ebron, tem feito um ano muito irregular, comparado com 2018, quando todo mundo viu chover, touchdowns pro lado dele, mas 2019 é um ano diferente, com um QB diferente também. Eu já recomendo o pessoal largar a barca do Ebron, tá? A quantidade de snaps dele tá muito baixa. O último jogo, o Jack Doyle teve 55 snaps e o Ebron 24, né? Então foi 77 para um e 34 para outro. Na semana anterior a essa foi 46-22, isso significa 72% para o Doyle e 34% para o Ebron. Na semana anterior foram 58 para o Doyle e 32 para o Ebron, 76% para o Doyle e 42% para o Ebron. Então, assim, o Ebron não é só a produção que está pouca, a utilização está muito pouca. Né? Se você tiver opções melhores disponíveis, até o Gesicki mesmo, o do Dolphins, que você já citou aí, é um nome que eu escalaria ele com muito mais confiança do que escalaria o Ebron hoje em dia. Com certeza. Até é importante lembrar que o Preston Williams está fora da temporada e isso é um dos fatores que contribui para o aumento de oportunidades e, consequentemente, de volume para o Mike Gesicki. E, parafraseando o nosso querido Rafael Martins do Zona FA, um tight end que não bloqueia é um wide receiver gordo. Isso o Eric Ebron já era em Detroit, meu rival de divisão na NFC Norte. Então, historicamente, ele é um wide receiver gordo. Enquanto o Jack Doyle sabe bloquear. O Rafão tem uma chave sensacional. E no plano de jogo, todo mundo já sabe o que é que vem sendo Miami nesse ano. Né? Uma das piores defesas da liga. Então, o ataque do Indianapolis Colts, independente do QB que joga, independente do wide receiver que jogue, tem pela frente um bom adversário para explorar jardas aéreas, jardas terrestres e vencer a partida com tranquilidade. Então, quem estiver procurando um QB, vamos ver quem vai ser o QB que vai jogar nessa partida, seja o Jacoby Brissett. Você acha, transversando um pouquinho aqui, você acha que às vezes seu celular tá te escutando quando você tá conversando, nesse mundo moderno aí de Google, sabendo o que você tá fazendo? Porque meu celular acabou de me mandar uma notificação aqui com a frase do Brissett, falando que ele tá se sentindo significativamente melhor. Então, assim, eu acho que tem grande chance dele voltar para jogar. Não sei se meu celular tá acompanhando nossa conversa aqui, não sei se é o Mark Zuckerberg, se é a Siri, eu não sei quem tá me espionando aí, mas eles deram uma resposta aí pra gente. Como analista de sistemas, eu lhe digo, está ouvindo e monitorando você sim. A nossa privacidade é uma mera commodity em 2019. Falo com tranquilidade, né, Rui? Falo com tranquilidade, não tenha dúvida disso. Mas voltando aqui ao nosso plano de jogo, o Miami, como a gente já falou em outros podcasts, vai estender um tapete vermelho para o ataque e para a defesa do Indianapolis Colts fazer a festa em casa. Então, quem tiver seus jogadores do Indianapolis Colts, com exceção do Eric Ebron, como a gente já falou, pode escalar sem medo. Pode mandar ver o Jacoby Brissett ou o Brian Hoyer, pode mandar o Marlon Mack e até o Nyheim Hines em ligas mais profundas. Pode escalar também o Zach Pascal, Chester Rogers. Se o T.Y. Hilton não jogar, se você tiver naquela liga de 18, de 20, de repente pode sobrar uns alvos pro Dion Kane. Se tiver numa liga de 18, 20 PPR, pode ter uns 2, 3 pontinhos do Dion Kane lá no seu flex, eventualmente, né? O kicker é Adam Vinatieri também, porque Miami sai de muitos pontos. E o Indianapolis Colts é, se não a melhor, uma das melhores defesas pra gente escalar essa semana contra Miami. Miami nessa temporada tem cedido cerca de 251 jardas aéreas por jogo, 2.4 TDs de passe por jogo e praticamente não intercepta a bola. No jogo corrido, cerca de 150 jardas terrestres por jogo, muita coisa. Na média, 1 TD de corrida por jogo e quase 8 first downs de corrida por jogo. Se você concentrar tudo isso no drive, você faz um touchdown só correndo contra Miami. É muita coisa mesmo. Eu ainda acho a opção da defesa de Baltimore melhor que a do Colts, mas eu acho que a do Colts está bem perto ali entre as melhores da semana, realmente. Acho que o que me bota um pouquinho de medo, assim, é que o Ryan Fitzpatrick, ele passou para 5 touchdowns nos últimos 2 jogos, né? Então ele tá num momento quente, então isso talvez consiga produzir uns pontos ali, mas mesmo assim o risco de turnover também é grande, né? E o risco da defesa e a chance da defesa do Colts capitalizar
capitalizar em cima desses turnovers é grande também, então realmente é uma das melhores opções, mesmo com a pequena melhora do ataque do Dolphins nas últimas semanas. Mas eu não tenho medo do Fitzpatrick não, porque eu tenho mais medo de Danico Autry, eu tenho mais medo de Darius Leonard, eu tenho mais medo de Rock Assim, eu tenho mais medo de Anthony Walker, essa galera toda. Faz sentido. Essa defesa que deve amassar legal esses golfinhos aí. Faz sentido. Eu acho que chance de turnover é grande. Muito grande, muito grande. Agora a gente segue para a Pensilvânia, onde o Pittsburgh Steelers, que estão 4-4 nessa temporada, recebem o Los Angeles Rams, que estão 5-3. As casas de apostas colocam o over-under em cerca de 44 pontos, que é razoável, e o Pittsburgh como um ligeiro favorito por 3,5 pontos. São duas equipes que vêm fazendo campanhas razoáveis, mas o Pittsburgh deve ter esse favoritismo por jogar em casa. O que é que você acha, amor? Eu acho que assim, a defesa do Rams, ela intimida as opções ofensivas dos Steelers mais do que a defesa dos Steelers intimida as opções ofensivas do Rams, na minha opinião. Isso não diz tanto sobre cada defesa, por mais que eu até acredito que a defesa dos Steelers esteja num momento melhor, mas eu também acho que o Rams tem mais opções ofensivas para contornar essa defesa do que o contrário, tá? Enfim, com muitos desfalques ali no jogo aéreo, com muitos desfalques nos jogos dos dois times, na verdade. No jogo aéreo do Rams a gente pode citar o Brandon Cooks e no jogo aéreo dos Steelers a gente pode ser que esteja sem o James Conner de novo, né? Então, assim, duas peças essenciais para cada um dos times que podem não jogar. Eu acho que o Steelers tende a sentir mais a falta do James Conner, que ele é a alma desse ataque nessa temporada, né? E pelo lado do Rams, o Goff vai poder alternar ali pro Cooper Kupp, eventualmente pro Robert Woods, eventualmente pro Gerald Everett também, né? É o que a gente estava falando antes, que ele tem um volume muito grande em alguns jogos e tem outros jogos que ele não vai passar de 2 pontos. Então, assim, se esse vai ser um dos jogos para ele estourar, para ele ter mais de 10 alvos e tudo mais, anotar um touchdown a gente não sabe, mas ele é sempre uma roleta, assim, uma roleta que pode dar sorte ao revés, né? É um jogo interessante para a gente ver um bom pass rush do Los Angeles Rams, liderado pelo Aaron Donald, contra uma das melhores linhas ofensivas historicamente, que infelizmente não tem o Big Ben, mas tem o Mason Rudolph. Mas em termos de consistência, ele não tem entregue muitos pontos para os nossos times de fantasy, né? Quem tem sido consistente no Pittsburgh Steelers é o James Conner, mas a gente não sabe se ele vai jogar. Enquanto que pelo lado dos Rams, o Jared Goff, o Todd Gurley e o Cooper Kupp têm sido os nomes mais confiáveis, né? Em termos de volume, se o James Conner não jogar, a gente vai ter à disposição o Jalen Samuels e o recém-chegado Trey Edmonds, né, que ninguém tinha visto jogar muita coisa, mas com a ausência do James Conner ele tem recebido mais volume e jogou alguma coisa contra o Indianapolis Colts também. Além do Juju Smith-Schuster, não está fazendo uma boa temporada, mas não tem como não escalar ele se você tem, porque é um dos principais wide receivers da liga, inclusive, junto com o Tyrande Vance McDonald. Enquanto que pelo Los Angeles Rams, além do Todd Gurley, do Cooper Kupp e do Robert Woods, que a gente citou, tem também o Tyrande Gerald Everett. E quem tiver em ligas mais profundas, arriscar com muito medo o Tyler Higbee, mas a gente não recomenda. No plano de jogo, a gente enxerga que as duas defesas têm suas qualidades e seus defeitos. Se por um lado os Rams sabem conter o jogo corrido, eles cedem muitos first downs de passe, enquanto os Steelers sabem conter a corrida e o passe, mas eles cedem muitos first downs em ambas as categorias. Então, a gente imagina um jogo aberto em que o Jared Goff deve conseguir muitos avanços pelos passes e o Steelers deve sentir muita falta de conseguir correr melhor. Então o Mason Rudolph ele tem um desafio na sua mão de encontrar os seus alvos, mas tem um pass rush muito forte pela frente. Com isso o jogo deve ser bastante pegado. Em termos de força da tabela, não temos grandes destaques, exceto pelo kicker do Pittsburgh Steelers, que é o Chris Boswell. Ele vem fazendo uma temporada interessante, foi um dos principais nomes nessa semana 9 que passou, e o Los Angeles Rams cedem muitos pontos para kicker. Ele é uma escalação interessante nessa semana. Então a gente segue agora para o meu Green Bay Packers, prometo não ser clubista, 7-2, que vai receber em casa o Carolina Panthers, que estão 5-3, fazendo uma temporada interessante, apesar de não contar com o Ken Newton, e aí a gente acrescenta informação recente dessa semana, que ele foi colocado finalmente na Injured Reserve. Eu já esperava isso há muito tempo, mas eles tinham alguma esperança de o Ken Newton ainda jogar nessa temporada, mas viram que a lesão é mais séria do que se imaginava, e com isso o Kyle Allen vai continuar jogando nessa temporada com alguma segurança. E ele tem oferecido essa segurança para o time, tanto que o time vem de campanha positiva, está 5-3, e ele tem, além de boas armas ofensivas, né, a começar pelo Christian McCaffrey, ele próprio tem sido um quarterback confiável nas mãos do Ron Rivera.
Eu acho que primeiro a gente fala das obviedades, né? Christian McCaffrey, não temos dúvida nenhuma. Aaron Rodgers, não temos dúvidas nenhuma. Davante Adams, você vai escalar ele inevitavelmente. Não produziu tanto em ligas que não são com ponto por recepção nessa última semana, mas foram 11 passos na direção dele, 7 recepções, né, para 41 jardas. Então a utilização tá lá e não tem o menor motivo de deixar ele no banco. Outro bom confronto também para os running backs do Packers, né? Não vem de um jogo muito bom agora contra o Chargers na última semana, mas são dois nomes que têm chances grandes de produzir, de pontuar, e a defesa do Panthers está sendo bem vulnerável para a posição de running back, né? Então, os dois têm espaço em muitas ligas aí, né? Sem dúvida. Inclusive, esses 3 nomes são os únicos nomes que a gente cita em termos de consistência, pelo menos em ligas standard. O Christian McCaffrey, pelo lado do Panthers, e o backfield do Packers, representado pelo Aaron Jones e pelo Jamal Williams. O Jamal Williams ele tem dividido volume, carregadas e alvos com o Aaron Jones, e ele tem recebido alguns passes nesse ataque mais dinâmico comandado pelo Matt LaFleur. Em termos de volume, além desses 3 caras, a gente cita os wide receivers do Carolina Panthers, o Curtis Samuel e o DJ Moore, e repetindo o nome do Davante Adams. Ele voltou e tem sido muito utilizado e diminuiu bastante, inclusive, o target share dos outros wide receivers, né, que vinham tendo alguma relevância com o Aaron Rodgers, que precisava encontrar alvos distintos e aí praticamente qualquer alvo servia durante a ausência do seu principal alvo, que era o Davante Adams. Agora, eles devem ocupar uma função, se não secundária, terciária, né, vendo muito menos alvos do que antes, porque, entre outras coisas, o backfield também tem sido competente para pegar os passes do Aaron Rodgers. No plano de jogo, são 2 defesas que permitem o jogo corrido rolar solto. Por isso, a consistência dos running backs aliada a um bom confronto faz com que a escalação de Christian McCaffrey, Aaron Jones e Jamal Williams seja praticamente obrigatória para os 3, sobretudo a depender do tamanho da sua liga, né? Em qualquer liga, o Christian McCaffrey com certeza, o Aaron Jones também, e o Jamal Williams como seu flex em ligas menores ou seu running back 2 em ligas maiores. Pode escalar sem medo. E na força da tabela, além dos running backs, a gente coloca também o Greg Olsen como uma boa opção, já que o Green Bay Packers tem sido um dos times que mais cede pontos para a posição de tight end. Concorda, amor? Eu concordo. O único empecilho pro Greg Olsen tem sido mesmo a conexão com o Allen, né? Não tem sido tão utilizado e tudo mais, mas pelo confronto em si é uma opção que chama atenção. Então, se você estiver precisando daquele cara ali para repor na bye, né, você tem opções bem piores que o Greg Olsen, sem dúvida. É isso aí. Considerando que a defesa do Green Bay Packers ela melhorou bastante no sentido de pass rush, com a contratação do Zadarius Smith, do Preston Smith, o Kyle Allen vai precisar de alvos grandes e de um release muito rápido. Então, o Greg Olsen, nas suas rotas pelo meio, pode ser uma opção interessante, pode ser um cara que pode ver muito volume. Mas é claro que o Christian McCaffrey, toda a sua versatilidade, há de ser uma opção muito melhor. Se ele não estiver fazendo um bloqueio de passe, ele deve ser essa opção de alvo livre ali no meio, entre a DL e os linebackers, para receber esses passes do Kyle Allen. A gente vai ver como isso vai acontecer no desenrolar da partida. Mas o Greg Olsen, pelo tanto de pontos que o Packers vem cedendo nessa temporada, pode ser essa opção interessante. A gente vai ver. Quem estiver olhando para o Jerônimo Allison, não escala de jeito nenhum. Como a utilização dos wide receivers fora da Davante Adams tem diminuído bastante, o Jerônimo Allison perdeu muito espaço. Então, o Marquez Valdes-Scantling, o Allen Lazard têm sido opções mais confiáveis. Então a gente coloca nessa semana o Jerônimo Allison como a pior escolha possível entre os receivers do Aaron Rodgers. Agora a gente segue para o Sunday Night Football, onde o Dallas Cowboys mais uma vez vai jogar em horário nobre nesse ano, tem aparecido muitas vezes, e tem uma campanha de 5-3, é o líder da NFC East, vai receber o meu querido, só que não, Minnesota Vikings, que está com 6-3 nessa temporada. O Dallas Cowboys é favorito por só 3 pontinhos e o over-under gira em torno de 47,5 pontos. Eu acho que o Dallas Cowboys ser favorito por tão pouco é um forte indício da defesa do Vikings, né, que tem dado trabalho, né, não tem sido um jogo fácil para as opções adversárias no Fantasy. E, por outro lado, também a defesa de Dallas também não é uma molezinha para o ataque do Vikings passar o carro, né? Então, assim, é um jogo que
Acho que você vai escalar mais os caras no nome e no potencial que eles têm do que analisando friamente o histórico das últimas semanas e tudo mais, e esse cara tá bem e tem que ir agora, ou esse confronto é bom e tem que ir agora, ele não tá rendendo tanto, mas o confronto é bom. Não, os confrontos são ruins, então você vai escalar o Dalvin Cook porque você vai escalar o Dalvin Cook. Você vai escalar o Ezekiel Elliott porque você tem que escalar o Ezekiel Elliott, não porque o confronto é bom, né? E, assim, no lado dos recebedores do Vikings, por exemplo, um jogo em que o Adam Thielen é bem provável que não jogue, né? A notícia que saiu na segunda-feira é que ele possivelmente vai perder mais uma semana. Então, assim, o Stephon Diggs, o confronto é ruim para ele, mas pela quantidade de oportunidades, né, o Kirk Cousins vai procurar ele. O Kirk Cousins é um cara que tem se destacado pelo volume, que ele tem passado muito a bola, né? No último jogo foram 38 tentativas de passe. Então, tem passe para sustentar a produção desses recebedores, né? E esse teto de tentativas de passe do Kirk Cousins só não é maior justamente pelo sucesso do Dalvin Cook nessa temporada, senão ele estaria passando para mais de 40, mais de 50 vezes. O Dalvin Cook, inclusive, eu estou por confirmar, mas se não me falha a memória, é o único running back nessa temporada em ligas standard, com 12 times, que tem sido 100%. O cara é seu running back 1, ou no pior dos casos, running back 2, em todas as semanas. O cara está jogando de forma esplêndida, né? O pessoal não... Redefinindo o conceito de consistência, né? Redefinindo o conceito de consistência, sem dúvida nenhuma. Em outros anos, a gente já viu outros running backs darem esse tipo de demonstração, mas não chegar a 100%. É claro que a gente ainda não está muito próximo do fim da temporada, apesar dela estar voando. A gente já viu o Le'Veon Bell, o Ezekiel Elliott darem essa demonstração, passando de 80% de jogos relevantes. Mas o Dalvin Cook ele está caminhando para, se não igualar isso, superar. Nesse ano o Cook é bom e não se discute. E piadinhas à parte, né? O Ezekiel Elliott também tem tido uma consistência muito boa, né? Porque ele tá alçando voos mais altos que o Elliott em vários jogos. Mas o Elliott até agora, ele fez touchdown em quase todos os jogos. Acho que só teve 2 jogos essa temporada que ele não anotou um touchdown. E nos 3 jogos que ele teve menos de 100 jardas, ele anotou um touchdown em cada um desses 3 jogos, né? Em todos os outros 5 jogos, ele conseguiu mais de 100 jardas. Piso muito alto, né? O piso do Elliott tem sido realmente bem bom. Mas é aquilo, né? Não é um confronto que empolga, porque a defesa do Vikings é uma das melhores, protegendo running backs, então vai ter que contar ali realmente com o jogo iluminado dele para ele conseguir fazer uma produção muito boa. Mas, pelo histórico que a gente viu até agora, é muito difícil que ele faça menos 10 pontos, independente do confronto, né? Com certeza. Eu vejo um jogo interessante também para o Amari Cooper, que é um dos motivos do teto do Ezekiel Elliott não ter sido muito grande. O Dak Prescott, nos primeiros anos de sua carreira, ele contava com o Zeke para praticamente tudo. Quando ele chegou, ele tinha o Dez Bryant, ele tinha o Jason Witten, no começo da descida, né, da década dos 30, os 30 e tantos, mas ainda tinha alguma relevância. Agora o Jason Witten aposentou, desaposentou, já não tem mais o mesmo fôlego de antes, ele agora tem contribuído mais nos bloqueios, para as corridas do Elliott, nos bloqueios para passe, e o Blake Jarwin é quem tem aparecido mais, tanto que ele anotou o touchdown nessa última semana, né, no jogo contra os Giants, inclusive, quebrando tackles e avançando para um TD de 40 ou 40 e poucas jardas. Então, o item não tem sido mais esse mesmo fator. Em compensação, o Amari Cooper chegou na metade da temporada passada e vem demonstrando ser um alvo bastante confiável para o Dak Prescott, coisa que ele não tinha em Oakland quando ele jogava com o Derek Carr, e ele tem sido um fator de sucesso no ataque do Dallas Cowboys. O pessoal ainda chegou a duvidar de que o Dak Prescott não seria esse QB que valia os 30 milhões que ele estava pedindo na temporada, mas ele tem sido um game manager, um field manager, um field general, melhor dizendo, muito bom e tem comandado o ataque e liderado algumas vitórias, né? Numa divisão que geralmente é muito competitiva, o Dallas Cowboys tem se dado muito bem esse ano com o Dak Prescott jogando e sendo competente. Mas vamos em frente. No plano de jogo é aquilo que a gente já falou. São 2 defesas que contêm bem legal a corrida, cedem menos de 100 jardas corridas por jogo. E um destaque especial para o Minnesota Vikings
que cede muito poucos touchdowns de corrida e muito poucos first downs de corrida também. Ou seja, é uma missão duríssima para o Ezekiel Elliott, e a gente pode ver muita mudança de ritmo, a entrada do Tony Pollard eventualmente, para tentar enganar a defesa, mostrar uma situação de passe ou alguma coisa assim. Mas a gente sabe que o Ezekiel Elliott também pega passes, então a gente não vai ter medo algum de escalar o Ezekiel Elliott, ainda que o confronto seja difícil, porque ele é um running back versátil que pega passes também. E convenhamos, não temos tantos alvos assim proeminentes para o Dak Prescott, além do próprio Ezekiel Elliott, da Amari Cooper, do Blake Jarwin, que vem sobressaindo, e em termos de volume, o Michael Gallup e o Randall Cobb também podem aparecer, né? Mas a coisa deve passar muito mesmo pela Amari Cooper e pelo Ezekiel Elliott. Enquanto que para o Kirk Cousins, sem provavelmente o Adam Thielen jogando, a gente deve ver a presença maior do Stephon Diggs, como já aconteceu em outros jogos, e aí os outros nomes que podem ver alguns alvos ao longo dessa partida. Os tight ends, o Smith, o Kyle Rudolph, que estava passando a temporada em branco e agora ressurgiu, além do Laquan Treadwell e talvez do Olabisi Johnson. Podem ver alguns alvos nessa partida também. E a gente segue então para o Monday Night Football, a última partida da semana 10, que deve ser a melhor partida dessa semana, que envolve os times com o maior número de vitórias combinadas entre os times que vão se enfrentar essa semana 10. O Seattle Seahawks 7-2 e o San Francisco 49ers invicto 8-0. É um duelo dentro da divisão NFC West e esse jogo deve ser muito interessante, né, Muta? Pois é, Rui. A defesa do São Francisco tem sido uma defesa muito inconveniente para quem quer produzir no Fantasy, né? Mas, por outro lado, o Russell Wilson também, até aqui, aparentemente surgindo o favorito ao prêmio de MVP, pelo que fez até aqui, né? Então é um duelo interessante para ver o que o Russell Wilson vai conseguir fazer, como ele não vai conseguir evitar de ser morto e ainda pontuar bem essa semana, né? Uma partida com 5 touchdowns passados, sem dúvida dá uma moral, mas ainda é um confronto com duelos pesados para todo mundo ali no ataque do Seahawks, né? Acho que até o Chris Carson também vai ter bastante dificuldade em correr. Mas é isso, é difícil você botar no banco, né? Tanto o Chris Carson quanto o Russell Wilson. Também não é impossível eles produzirem apesar do adversário. Mas de resto, até o Tyler Lockett talvez precisa escalar, né? Ainda mais depois de vir no jogo de 2 touchdowns, 150 jardas e tudo mais, mas dos outros wide receivers e tudo mais do Seahawks eu realmente evitaria. DK Metcalf e o Josh Gordon, né, que acabou de chegar adquirido pelos waivers, né, pelo Seahawks, mas eu acho que ainda não é uma semana para apostar nele, né. É até uma boa semana, ainda bem que assim, ele acabou de chegar, então deixa um confronto difícil mesmo para a gente ver como vai ser a utilização dele e para a partir das próximas semanas a gente conseguir tomar decisões mais fundamentadas, né, se a gente for ou não for escalar o Josh Gordon. Os principais nomes dos ataques giram em torno disso, né? O Seattle Seahawks vai trabalhar com seus wide receivers. Eu ainda não confio no Jacob Hollister, como o próprio presidente já falou, nos destaques dessa semana 9 que passou, apesar de ele ter tido um jogo sensacional, com 2 touchdowns, mas a gente ainda não tem certeza da capacidade de utilização que ele deve ter com o Russell Wilson. O Will Disley se machucou, perdeu a temporada. O Jacob Hollister não é esse tight end de tanta competência para substituir o Will Disley à altura, na minha opinião. Portanto, os wide receivers e o Chris Carson devem ser essa válvula de escape do Seattle Seahawks nessa partida contra o Seattle Seahawks, em que muitos passes e muito scramble do Russell Wilson vai ser necessário para que o Seattle se mantenha vivo nessa partida em que o São Francisco é o claro favorito, por ter um ataque que vem melhorando com o Jimmy Garoppolo e recebeu o Emmanuel Sanders vindo do Denver e já chegou fazendo um bom jogo, vem criando conexão com seus alvos, tem um alvo muito proeminente no George Kittle e um backfield muito bom no Tevin Coleman e
no Matt Breida. Mas a gente faz o destaque para o Tevin Coleman, que é um velho conhecido do Kyle Shanahan. Eles trabalharam juntos em Atlanta. Ele não foi chamado à toa, é um bom corredor, mas, sobretudo, ele é um bom cara versátil. Né? E dentro desse backfield, atrás dessa boa linha ofensiva, eles têm produzido muito bem esse ano. O ataque do São Francisco deve passar por esses nomes: Emmanuel Sanders, George Kittle, Matt Breida, Tevin Coleman, além do Deebo Samuel, que também tem sido um dos alvos mais acionados pelo Jimmy Garoppolo nas últimas semanas. São Francisco é favorito pela defesa. O Seattle Seahawks vai ter muito trabalho para conseguir produzir jardas e first downs. A defesa deve entregar muito a bola nas mãos do Jimmy Garoppolo para ter muitos drives e colocar vantagem no placar. Com relação a Seattle, o Russell Wilson é muito competente, mas vai ter muita dificuldade. Então, os wide receivers vão ser extremamente necessários. Todo o volume que a gente viu do DK Metcalf e do Tyler Lockett contra Tampa Bay, que apesar de ser um mau critério para a gente analisar a tendência, já que é uma defesa muito permissiva para o jogo aéreo, enfrentando o inverso, que é a defesa do São Francisco, eles vão ser muito acionados também por uma questão de necessidade, né? Não por uma questão de oportunidade. Então, quem tiver os dois tem que escalar de qualquer jeito. Eles vão ser muito procurados pelo Russell Wilson para conseguir ter uma válvula de escape durante essa partida, que não deve ser fácil, ainda que seja um confronto de divisão. Com relação à força da tabela, o principal nome é o do George Kittle, o tight end do San Francisco 49ers. Seattle Seahawks é o quarto time que mais cede pontos para a posição de tight end. Vale medir que o Coleman e o Breida estão se alternando um pouco no ataque, né? Esse jogo agora, o Breida inclusive teve mais tentativas de corrida. Na verdade, na semana passada os dois tiveram 11, né? E o Coleman acabou com o jogo e o Breida nem tanto. E nessa semana o Breida teve mais, né? O Breida teve 15 corridas, enquanto o Coleman teve 12. Então, assim, em uma atuação pífia do Coleman agora, né? O Breida conseguiu produzir mais. Não é um jogo espetacular, mas assim, tá mais fácil ainda jogar contra a defesa do Seahawks do que o Seahawks, no caso, jogar contra a defesa do 49ers, né? Então, assim, eu acho que é um jogo que é justificado, esse favoritismo, mesmo que curto, mas não dá para descartar o Russell Wilson conseguindo levar nas costas e não só produzindo, como carregando um pessoal junto dele. E me diga, Murta, como é que está a sua temporada no Fantasy em 2019? Rapaz, eu acabei de vir da minha melhor semana essa temporada. Deu para dar um respingo ali, um respiro, né, em algumas ligas que a situação não estava tão boa. Deu para dar aquela consolidada ali na briga pelos playoffs em várias outras. Então, assim, tô sentindo que meus times estão numa ascensão boa, Rui. Tem uma liga só que eu tô perigando mais ficar fora dos playoffs, que é justamente a liga Jim Brown, né? Aquela liga que esses dias aí eu fiz 178 pontos, segunda maior pontuação da semana, e enfrentei um tal de time do Rui, né, que fez 180 pontos. Eu tô com azar desgraçado naquela liga, cara. Azar desgraçado. Eu faço uma pontuação boa e enfrento justamente alguém que tá fazendo um pouquinho melhor. Mas enfim, eu tô agarrado numa campanha 4-5 lá. É a liga que eu tô perigando mais, mas tem jogo ainda. Enquanto a bambu, a flecha, né? O que dizem por aí. E essa semana a gente se enfrenta lá na fantasia do IDP, viu? É isso. Lá é mais uma liga aí que estamos os dois na briga pelos playoffs ali, firme e forte, né? Mas vai ser um confronto bom. Tenho certeza que você vai me ganhar por 2 pontos. Eu vou fazer ponto pra cacete, você vai fazer 2 a mais. Que é assim que tem sido a zica. Pois é, o presidente é que estava reclamando dessa minha zica agora há pouco. Pô, o cara larga, né, cara? Mas a sorte amiga é da competência, a gente faz o que a gente pode. Isso é a mais pura verdade do Fantasy, cara. Tem o fator sorte, mas a gente tem que dar chance pra sorte. Agora não tem sorte, não tem competência que supere a sofrência, porque a maior verdade do Fantasy é que Fantasy é sofrência. E com isso a gente encerra mais essa edição do nosso podcast Brasil Fantasy Football. E eu agradeço bastante a presença do Arthur Murta aqui. Peço que vocês sigam o Murta no Fantasia NFL, que é a @ do Murta lá nas redes sociais. Um dos melhores conselheiros de fantasy que você pode encontrar aqui no Brasil.
A gente chegou junto, a gente está dando nossas dicas para vocês também, mas muito antes da gente já existiu o Arthur Murta também, desde lá na Liga dos 32. Então sigam, porque o cara é sensacional, é uma das nossas referências e é um dos nossos grandes amigos que a gente fez nesse meio do Fantasy Football. Eu quero agradecer a sua presença e manda o seu abraço aí, Murta. Bom, então eu vou aqui, antes de mais nada, agradecer mais uma vez esse convite, né? Sempre apostas, não só porque são meus amigos, mas é porque é um trabalho bem feito mesmo, feito com muito cuidado, muito carinho, muito estudo, e é o que a gente gosta, né? Porque dar palpite vazio qualquer um pode dar, né? Mas o negócio é estar embasado ali e, enfim, como falamos, não basta ter sorte, a gente precisa dar chance para sorte, né? Então, esse nosso trabalho aqui no Fantasy é ajudar o pessoal a dar mais chance para sorte e dar menos chance para azar, né? Então é isso. Agradecer muito o convite, deixar aquele abraço, aquele beijo pro Rui, pro Caio, pra minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa, pra Xaxa. E tamo junto, rapaziada. Quando precisarem, é só convidar aí que tamo a postos. É isso aí. Valeu, Murta. Valeu, presidente, que nos escuta em cópia nesse momento. Não pôde estar aqui com a gente, mas ele esteve lá nos destaques, nos apresentando. Sigam a gente nas redes sociais. A gente está nas principais, no Twitter, no Instagram, do @brffutebol. E a gente vai soltar muitas matérias ao longo dessa semana no nosso site, o brffutebol.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço, boa semana de Fantasy e até a próxima.